necessidade. Então eu quero louvar a Deus pela participar, pela Fabrício, pelos amigos, que mais uma vez me estenderam este honroso convite. Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Primeiramente, o capítulo de número 4. E o versículo de número 36. Nós vamos fazer a leitura de 3 textos. O primeiro deles está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Todas as leituras ocorrerão no livro de Atos. A primeira delas está escrito assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Agora o segundo texto, por favor, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Dos versículos 26 a 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 26 a 28. Esse texto está escrito assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Último texto agora, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, dos versículos 22 a 26. Está escrito assim: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Tome seu assento, por favor, e peça que o Espírito Santo fale conosco nesta noite, por meio da exposição da sua palavra. É comum, quando falamos de grandes personagens bíblicos, citarmos entre eles o apóstolo Paulo. Por misericórdia de Deus, há 7 anos tenho tido a oportunidade de lecionar em nosso seminário como professor de teologia, especialmente a matéria de cartas paulinas, de epístolas paulinas. E é impossível
não tratar sobre as principais doutrinas da Bíblia e não se recordar do apóstolo Paulo. Costumamos dizer que o Evangelho de Cristo é antes e depois da conversão de Saulo, no sentido a fundamentação das doutrinas bíblicas. Penso, pastor Celso, que se Paulo não surge no cenário da igreja e continua Pedro falando, muito provavelmente nós não teríamos as fundamentações bíblicas que temos hoje. Até porque Pedro, humanamente falando, filosoficamente falando, era limitado. Ele mesmo fez questão de falar da sua própria limitação. Pedro era o que nós chamamos de a exceção da graça, porque ele era iletrado, não tinha nenhum conhecimento teológico, filosófico ou histórico, e escreve 2 cartas e prega um dos maiores sermões que só na sua primeira prédica quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Isto provando que o poder de Deus independe do conhecimento humano, que fique claro isso. Mas percebemos que Paulo vai ser o personagem principal. É verdade que por Pedro e pelos demais discípulos, Paulo jamais seria inserido no contexto apostólico. Lembremos que quando Jesus é assunto aos céus, e agora Pedro vai se preocupar, juntamente com os demais discípulos ou apóstolos, como você queira chamar, Pedro se preocupa com a vaga que está em aberta, deixada por Judas, o traidor. E Pedro vai então ter uma ideia brilhante e vai passar aos demais discípulos que concordam com a ideia de Pedro. Vamos encontrar um substituto para Judas, para que o colégio apostólico esteja completo. E Pedro vai colocar alguns predicados, vai colocar alguns pré-requisitos para que o substituto de Judas então se torne co-participante do colégio apostólico. Agora eu pergunto para os irmãos que conhecem esta porção bíblica, pelos predicados de Pedro, pelos pré-requisitos de Pedro, Paulo estaria apto para ser o 12º apóstolo? Se vocês não se recordam, deixa eu relembrá-los. Pedro disse: para ser um de nós, primeiro, tem que ter andado com Jesus. Segundo, para ser um de nós, tem que ter sentado à mesa conosco, comido conosco. Terceiro, para ser um de nós, tem que ter visto o Cristo ressurreto. Aí eu te pergunto, onde Paulo se encaixava neste pré-requisito de Pedro? É por isso que Paulo, e aqui é curioso, eu gostei demais quando o pastor Celso disse: olha, eu vou apresentar o pastor Tiago, eu gostei da qualidade que ele é, servo. Quando o Silvio me perguntou, até fiquei curioso, porque daí se dizer: pastor, o que é mesmo que você é no seminário? Aí depois que chegou o banho, eu entendi que você queria lá deixar especificado cada palestrante. Na verdade, isso é um adereço que não faz tanta diferença, porque antes de qualquer título, nós não podemos esquecer que nós somos servos. Antes de ser pastor, antes de ser evangelista, antes de ser presbítero, antes de ser diácono, antes de ser auxiliar, antes de ser missionário, e agora estão aumentando mais a nomenclatura, é bispo, é apóstolo, é querubim, é JJ, né, Jeová, enfim, estão aumentando tantos títulos. Na verdade, nós não podemos esquecer que nós somos servos. Tiago, irmão do Senhor, quando vai escrever a sua epístola universal, ele começa dizendo: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Os modelos da época poderiam dizer: não, rapaz, coloca aí que tu é irmão do cara, coloca aí que tu é irmão do chefe. Ele não, eu não sou irmão dele antes, eu sou servo dele, depois eu sou irmão. Paulo, das suas 13 epístolas, apenas uma, vou repetir, das suas 13 cartas, apenas uma ele começou dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. E ele teve um propósito para escrever isso, porque ele está explicando que pela vontade de Pedro, pela vontade de Tiago, pela vontade de João, pela vontade de Natanael, pela vontade de André, pela vontade de Tomé, ele jamais seria apóstolo. Ele está dizendo: se eu sou apóstolo, é porque Deus quis, ele me chamou, ele me vocacionou. É o único lugar que ele cobra
se apresentava como servo. Agora perceba que este homem tão extraordinário, que escreveu boa parte, ou por que não dizer, mais de 30% das páginas sagradas, Paulo só foi o que foi por causa de um homem que nós não damos tanta ênfase nas nossas pregações, não damos tantas ênfases em nossos hinos. Eu te pergunto, você já ouviu algum hino com o título Barnabé? Você já ouviu algumas pregações onde as pessoas enfatizam Barnabé? É muito difícil, pastor. Agora, indo sobre Jacó, Zaqueu, Abraão, enfim, tantos outros, nós temos em diversidades. Barnabé é o que nós chamamos de um missionário anônimo. E Paulo só foi o que foi por causa de Barnabé. Aliás, os evangelhos sinóticos, Marcos, não estou falando na ordem que eles foram colocados na Bíblia, mas estou falando na ordem em que eles foram escritos, porque Marcos é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Ele vai dar base para os demais outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Se não existe Barnabé, não existiria evangelho sinótico. Se não existe Barnabé, não existiria a consolidação da igreja de Antioquia. O que é que este homem tem de tanta representatividade que vai nos ensinar algumas lições acerca do discipulado? E nesta noite eu quero justamente falar sobre Barnabé, o discípulo de Cristo, que aprendeu a arte de discipular. Barnabé deixou um legado extraordinário. Mas antes que falemos sobre Barnabé, vamos entender o que Jesus falou sobre o discipulado. Porque um dia desse alguém perguntou, pastor, essa moda de discipulado, de discipulador, de entregador, aquele que traz mentoria, o que é isso? Jesus foi quem instituiu o discipulado. Foi Jesus quem instituiu a mentoria. Foi Jesus quem instituiu essa arte de ensinar a outros. Então, permita-me falar rapidamente o que é que Jesus vai falar sobre as características do discipulado ou as características do discípulo. Em Lucas capítulo 10, versículos 1 a 12 e também versículo 16, fica só como referência esta leitura, fica só como referência esse texto bíblico. Jesus vai falar que para que exista um discipulado com eficácia, em primeiro lugar é preciso entender que o discipulado, que o ministério de discípulo, que o ministério de ensino, o ministério de andar juntos, ele só funciona quando trabalha em equipe. Só existe discipulado quando nós entendemos que discípulo, que discipulado, que discipulador é trabalhar em equipe. Jesus vai dizer o seguinte, em Lucas capítulo 10, versículo 1, e os enviou de 2 em 2. Não é possível existir discípulo e discipulador e discipulado se não tiver uma equipe, se não tiver uma dupla, se não tiver discípulo e discipulador. É impossível alguém dizer, eu sou mestre quando ele não tem aluno. É impossível alguém dizer, eu sou aluno se ele não tem mestre. Perceba que desde o Antigo Testamento, o ministério da mentoria, o ministério discipulado está presente em toda a Bíblia. Te cito alguns exemplos: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, dentre tantos outros que podemos citar. No Novo Testamento nós temos Jesus e os discípulos. Depois disso nós temos Pedro e João, nós temos Barnabé e Saulo, nós temos Paulo e Timóteo, Paulo e Tito. Perceba que Salomão disse, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Aliás, ninguém chega a lugar algum sozinho. Ninguém chega a lugar algum com seu próprio mérito. Sempre teremos alguém que vai nos estender a mão. Isaías 41, versículo 6 diz, e um amigo disse ao outro, esforça-te. Até o nosso Senhor, na hora mais terrível da sua vida terrena, na hora mais amarga da sua lide, nos ensinou que precisamos de alguém. Ele está carregando a haste, ele não carrega a cruz como muitos hinos, e alguém fala, mas ele carrega a haste horizontal que pesava entre 60 a 70 quilos, e por causa da debilidade, da fragilidade, da fraqueza, dele não ter feito nenhuma refeição na noite anterior, ter passado praticamente a madrugada sendo condenado, julgado,
julgado, acusado. Ele agora está carregando aquela haste e em determinado momento do trajeto ele cai porque está sem força e de repente alguém no intento de humilhá-lo vai pegar um rapaz que hoje seria do norte da África, né? Isto era uma espécie de humilhação para o judeu naquela época, e por isso que o texto faz dizer que ele era um sirineu. O sirineu não era o seu nome, mas de onde ele era oriundo, ou seja, da cidade de Cirene, hoje que ficaria no norte da África. Mas naquele momento Jesus está nos ensinando que até para a gente carregar a nossa cruz, nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um companheiro, nós precisamos de alguém que nos ajude. O próprio Paulo vai escrever na sua carta mais teológica, a carta aos Romanos, ele vai destinar um capítulo inteiro, o capítulo 16, sabe para quê? Só um capítulo de agradecimento e recomendação. 32 nomes. Aí eu vejo alguém dizer: pastor, eu não tenho amigo, pastor, eu não tenho amiga, minha amiga, meu amigo é Jesus. Então você precisa redefinir, porque nós precisamos de amigos. Salomão diz assim: olha, em todo tempo amo o amigo, na angústia nascerá o irmão. Salomão vai dizer que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Deixa eu fazer uma pergunta retórica que não exige uma resposta, a não ser que você queira participar. Quem aqui tem pelo menos um amigo? Agora deixa eu aumentar o seu livro de amizade. Deixa eu aumentar. Será que você tem amigo de verdade? Que bênção. Ou você tem aquele amigo que só é seu amigo quando tem churrasco? É isso, Flávio? Esse é do bom. Quando no final do culto vão para a pizzaria? Quando no final do culto vão para o pitidor? Paulo quem é que vai pagar? Paulo vai elevar o nível de amizade. Ele vai escrever este capítulo, este dossiê de amizade, e vai dizer assim: olha, eu quero saudar alguns amigos verdadeiros. Em especial eu quero saudar um casal que me ajudou na Ásia Menor, especialmente quando eu estava em Éfeso. Saudem, por favor, abracem por mim a Priscila e Áquila, os quais colocaram as suas cabeças em risco por minha vida. Agora eu aumento o clique da pergunta: você tem um amigo que colocaria a cabeça dele em risco por você? Será? O pastor José Gonçalves fez essa pergunta um dia e alguém respondeu: nem sei se a minha esposa ou meu esposo colocaram. Mas estou falando que é necessário o companheirismo. Jesus deixou bem claro: para que funcione o discipulado é preciso andar de dois em dois. Pedro e João, Paulo e Timóteo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Eliseu e Geazi. Aí foi dito aqui, né, pelo pai, falando da oferta de Naamã. Não era bem uma oferta que o profeta poderia aceitar, porque Eliseu rejeitou. Aí Geazi disse: não, rapaz, Eliseu é muito bobo, vai mentir em nome do profeta. Olha, Eliseu se arrependeu, vamos deixar a oferta aqui, que ele vai aplicar nas instalações proféticas, ele está precisando aumentar mesmo a nossa escola de profetas. E diz o texto que por causa daquela mentira, daquela usura, da ganância de Geazi, ele herdou a lepra que era de Naamã, porque ficou com aquilo que não era para ele. Cuidado, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece ser bom é bom. Nem tudo que parece ser bênção é bênção. Pode se tornar maldição. Tenha cuidado. Não queira aquilo que Deus rejeita. Não queira para si aquilo que Deus abomina. Fique com a bênção, com a graça, com o favor de Deus. Não faça como Esaú. Não troque a bênção de Deus pelo prato de lentilhas. Jesus vai dizer que, em segundo lugar, para ter um ministério de discípulo profícuo, além de trabalhar em equipe, é preciso ter visão. No versículo 2 do capítulo 10 de Lucas, ele vai dizer que existe uma necessidade de discípulos, discipuladores, de mentoreadores, daqueles que vão mentorear. Ele vai dizer o seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Perceba que este evento tem uma propositura: fomentar em nós o ministério de discípulo e de discipulador. Aliás, permita-me aqui aproveitar e aplicar aquilo que Jesus disse nas suas últimas palavras lá no Monte das Oliveiras. Ele disse: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide por todas as nações e fazer discípulos.
Ensine-as a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E o pastor Celso citou a última parte da palavra dele. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que o ministério discipular é uma ordenança de Jesus. Em terceiro lugar, para que funcione o ministério de discípulo, é necessário que tenha oração. Isso que o Pai apontou aqui 4 pontos em que nós estamos sendo atacados. Gente, para a tristeza nossa, nós somos, glória, nós somos a geração que pouco ora. Para a tristeza nossa, nós somos a geração que pouco investe em oração. Perceba que os nossos cultos, como bem disse o Pai, não digo que tem mais adoração, porque estamos confundindo adoração com apresentação. Tem mais músicas do que oração. Se nós voltarmos nos anais da igreja, na história da igreja, no século da igreja, os cultos principais, desde o primeiro século, eram cultos de oração. Você vai pegar o livro de Atos, faça um estudo sistemático de Atos, capítulo 1. Estão eles orando para colocar o substituto para Judas. Capítulo 2, estão eles orando para receberem a descida do Espírito Santo. Capítulo 3, estão eles subindo para o templo para orar. Capítulo 4, estão eles orando para que Pedro e João fossem soltos da prisão. Ainda no capítulo 4, estão eles orando agora agradecendo por Deus ter livrado Pedro e João da prisão. E enquanto eles oravam, o templo em que eles estavam reunidos se moveu. Capítulo 5, Pedro está orando, Ananias chega mentindo e tem um infarto fulminante. Capítulo 6, Pedro e os apóstolos estão orando para a instituição do ministério diaconal. Capítulo 7, Estevão está orando e pregando. Capítulo 8, Filipe está orando e Deus o leva para pregar em Samaria e consequentemente para Ético. Capítulo 9, Paulo, recém-convertido, vai para a casa do irmão Judas em Damasco e está melhorando há 3 dias e Deus aparece para ele dizendo: vai até a rua direita da casa de Judas, porque tem um homem que está orando pedindo a sua visita. Capítulo 10, tem um homem quase crente orando e Deus fala para Pedro: vai para Cesareia, porque tem um homem chamado Cornélio, que é um homem de fé, é um homem crente, e ele está orando. Atos capítulo 11, a igreja está orando em Antioquia. Atos capítulo 12, de novo, Pedro é preso junto com Tiago. Tiago é decapitado, Pedro está na prisão, sabendo que morreria em 3 dias. Pedro consegue dormir. Eu não consigo entender isso, Fabrício. 3 dias era o prazo que Herodes tinha dito: Pedro, eu matei Tiago e depois da Páscoa vou te matar. Como é que alguém em 72 horas, sabendo que vai morrer, consegue dormir? Deixa eu te fazer uma pergunta: você dormiria sabendo que morreria daqui a 3 dias? Muito provavelmente não. Pedro vai dormir. E o que é que leva Pedro a dormir? A gente lembra quando ele foi restaurado lá na praia de Tiberíades, quando Jesus disse para ele: Pedro, você vai ficar velho. Quando Pedro foi preso por Herodes, ele estava na casa de 38 para 40 anos. Aí ele se recordou: peraí, Jesus disse que vou ficar velho. Um homem de 40 anos ele não é velho, estou na minha idade, então eu acho que vou passar nos 60. Aí Pedro vai dormir e quando o anjo vai libertá-lo, dá trabalho de acordar Pedro. E tem um detalhe nesta passagem, Atos 12, pastor Celso, diz que o anjo tocou na ilharga de Pedro, nesta região onde nós sentimos costas, para ver se Pedro acordava. E ele acorda todo lado: onde estou? Quem sou eu? Para onde vou? Aí o anjo diz: vamos embora, pega a tua capa, pega a cima, pega a tua sandália. Qualquer igreja está orando para que você seja liberto. Em Atos 13, primeira convenção da história, estão eles orando. E que saudade, pastor Celso, porque naquela época não era indicação, não era quem devolvia o dízimo maior. Naquela época era o Espírito Santo que dizia: apartai-me, separai-me para mim, para a obra que eu tenho chamado Barnabé e Saulo. Você está querendo oração. O maior pregador de todos os tempos. E olha que tivemos inúmeros. Billy Graham, o mais recente, mas o maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus Cristo, conhecido e nomeado pelos seus pares como príncipe dos pregadores, Charles Anson Spurgeon. Certa feita, em uma das suas tribunas, ele pregou assim dizendo: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Quarta-feira agora, desta semana, nós tivemos um café com pastores lá na Igreja Esperança, lá no Monte Serrato, e o pastor Hernandes Dias Lopes era o pregador da ocasião, e o pastor Hernandes Dias Lopes disse uma palavra sensacional: uma vida de oração precede o trabalho que nós prestamos para Deus. É lindo
dizer que Elias profetizou a seca, né? E alguém pensa que Elias simplesmente acordou um dia e falou assim: olha, segundo a minha palavra não vai chover mais, feche o céu. Foi isso não. Tiago explica no capítulo 5, versículo 17, que Elias orou incessantemente e Deus lhe autorizou a profetizar a seca. E depois de 3 anos e meio ele vai orar de novo para profetizar a chuva. Já dizia John Wesley: eu não posso fazer nada além de orar, e não posso fazer nada depois de ter orado, porque quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha por mim. Então, em nome de Jesus, experimente orar. As irmãs cantaram aqui esta noite: falem com Jesus, falem com Jesus. Em quarto lugar, senão não entra em Barnabé, né? Em quarto lugar, Jesus vai falar que para o ministério de discípulo funcionar, além de trabalhar em equipe, além de ter visão, além de ter oração, é necessário ter coragem. No versículo 3 ele disse: ide, e eis que vos envio como leões aos cordeiros. Amém? Só o pastor Celso está ligado, eis que envio como cordeiros no meio dos lobos. Lembra quando Paulo está se despedindo da igreja em Mileto? Ele vai dizer o seguinte: olha, temo que depois da minha partida, ele vai especificar 2 classes de inimigos. Alguns que virão de fora e outros que surgirão dentro de nós. E ele vai dizer: apacentai e cuidai do rebanho de Deus, porque eles irão como lobos devoradores para tentar destruir o trabalho de Deus. Mas nós temos uma palavra do Senhor Jesus: estes lobos devoradores não destruirão a igreja de Deus, porque foi o próprio Jesus que disse: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Em quinto lugar, para que funcione o ministério de discípulo, Jesus vai dizer que é necessário ter fé e estilo de vida simples. Olha no versículo 4 que diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem alpacas, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que Jesus está dizendo? Não leve bolsa, não leve alforje, não leve alpacas. Uma coisa o discípulo precisa entender, e a irmã Dias Lopes disse isso com propriedade para. Quando Deus nos chama, quando Deus nos envia, Ele se responsabiliza de cuidar daquele que Ele chamou. Querido, eu venho nesta noite trazer uma palavra de Deus para você. O Deus provedor ainda é o Deus que provê as suas necessidades. Este mesmo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, disse assim: olha, eu escrevi isto para vocês não porque tem necessidade, porque em tudo aprendi a contentar no que tem, sem ter abundância, sem passar por escassez, sem ter fartura, sem padecer necessidade, porque em tudo e em todas essas coisas estou instruído tanto a ter como a faltar. Por quê? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí no versículo 19 ele vai liberar uma palavra profética sobre a igreja de Filipos. Ele vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, segundo Cristo Jesus nosso Senhor. Então é necessário entender que discipulado, que discípulo é depender da provisão de Deus. Em sexto lugar, Jesus vai dizer que para que o ministério de discípulo, de discipulador funcione, a pessoa precisa ser uma pessoa de paz. Olha o que ele vai dizer: em qualquer casa que vocês entrarem, digam primeiro: paz seja com esta casa. Discípulo não briga, discipulador não bate boca. Aliás, crente não deveria bater boca, crente não deveria revidar, crente não deveria usar aquela frase máxima por aí, né? Eu não levo desaforo para casa. Pois bem, Jesus levou. Isaías 53: e ele levou sobre si todos os nossos desafios, nossas dores, nossas enfermidades. Perceba que lá na cruz, gente, é fantástico. Eu ganhei um livro de do autor, né? Max Lucado, não que foi o Max Lucado, que deu essa privilégio, mas de um amigo que me deu um livro do Max Lucado, e o título do livro era 6 horas de uma sexta-feira. Pensa, um livreto de 86 páginas. Jesus ficou crucificado num período de 6 horas.
de 9 da manhã até 15 horas da tarde. A psicologia diz que um homem em fase adulta fala cerca de 150 palavras por minuto. Agora perceba que Jesus na cruz, sabe quantas palavras ele utilizou ou falou? Apenas 7. E não foram 7 palavras aleatórias ou quaisquer. Foram 7 palavras profundas. Não temos tempo para falar sobre elas. Eu quero dizer que em todo o tempo ele estava sendo atormentado, injuriado, humilhado. O silêncio foi a sua resposta. Alguém até disse: desce daí. E ele permaneceu em silêncio, porque o silêncio dele nos garantiu hoje que nós tivéssemos voz para adorá-lo, glorificado e bendizer. Então, por favor, seja uma pessoa demais. Barnabé tinha essa característica. Aí Jesus vai falar em último lugar que para que o discípulo ou o discipulador tenha êxito, é necessário que ela seja humilde. Nós temos um irmão em nossa igreja, lá na Vila Brasília, na cidade do Espírito Vivo, que ele é uma pessoa muito descontraída. E um dia ele chegou assim no meio de alguns irmãos e disse assim: meus amados irmãos, eu olho para a nave deste templo, eu olho para todos vocês e me pergunto: será que tem alguém mais humilde do que eu? É uma brincadeira dele, só ele quebrou as pernas, né? Porque o humilde, ele não precisa arrotar humildade. Humildade não é algo que você fala, humildade é algo que você vive. E só tem uma forma de aprender a ser humilde. E aliás, aproveitando a humildade, muita gente confundiu no decorrer dos anos da Assembleia de Deus que humildade era você andar maltrapilho. Não, a pessoa é humilde porque ela anda com uma roupinha simples, ela mora numa casinha simples, ela anda num lugar simples. Isso não é sinal de humildade, não. Aliás, Jesus sempre combateu tanto o triunfalismo quanto a teologia da comiseração. Ele nunca foi a favor desses que ostentam e muito menos a favor desses que se autoflagelam. Ele diz: olha, se alguém quiser humilde, se alguém quiser ser humilde, tome sobre si o meu jugo e o meu fardo, porque eles são leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer aprender a ser humilde? Olhe para Jesus. Humildade é algo que nasce aos pés de Jesus. Então é necessário que um discípulo, um discipulador, seja humilde. Humildade. Paulo, quando vai falar sobre a encarnação de Cristo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, ele vai dizer: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. São 3 sentimentos. Ele vai dizer: primeiro, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e foi achado na forma de servo. E estando na forma de servo, desceu um pouco mais e foi achado na forma de homem. E estando na forma de homem, foi obediente até morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Perceba que por causa da sua humildade ele foi exaltado, mesmo não precisando ser exaltado, porque ele é o próprio Deus. Mas permita-me aqui, no máximo se fala 10 minutos, que eu já falei demais, falar sobre quem era Barnabé. Que importância este homem teve para o ministério de discipular? No capítulo 4, no versículo 36, nós lemos que este Barnabé, ele era levita. Aqui é uma informação importante, tá? Barnabé, ele vinha de uma linhagem levítica. Logo, ele tinha todas as credenciais para exercer todas as funções culticas no ministério da religião judaica. Ele era levita. Segundo, ele era da cidade de Chipre. Detalhe, isso aqui é importante, porque Barnabé, além de ser judeu, ele também tinha uma naturalidade grego-romana, parecidíssima com aquele que se tornaria o seu discípulo. Quem? Paulo. Então aqui os dois já têm algo em comum. Barnabé era levita e era de Chipre. Paulo, ele era da tribo de Benjamim, mas também tinha a cidadania grego-romana. E eu vou aproveitar para desmistificar algo que vem há muitos séculos na igreja, principalmente entre nós assembleanos. Tem até um hino lindo da harpa, um hino
sensacional, de composição do nosso saudoso pastor Paulo Levas Macalão, 198, já achei uma flor gloriosa. Aí, em uma das histórias assim, e transformado de um Saulo foi em Paulo. Gente, nunca houve essa transformação. Não, ele era Saulo antes da conversão e depois Paulo depois da conversão. Nunca teve. Saulo era o nome judeu dele, porque ele era da tribo de Benjamim, e estudiosos concordam, Flávio José principalmente traz esse dado no seu livro História dos Hebreus, que ele recebeu este nome por ser da tribo de Benjamim, e o seu pai, no intuito de homenagear o primeiro rei de Israel, que também era benjamita, colocou o nome dele de Saulo. E o segundo nome, pastor Paulo, era o seu nome romano, grego, o grego romano. Paulo, porque estava identificando a sua característica. Sabe o que significa Paulo? E aqui algumas pessoas têm ideia, né? Que Paulo era um homem grande, bonito, alto, musculoso, assim como Silvano. Pois fique agora espantado como era Paulo. Baixinho, careca, mancava e ainda tinha problema de desvio dos olhos. Ou na linguagem de hoje, pastor Celso, zaroio. Olha o homem aí, o grande homem Paulo. Deus escolheu esse homem. Feio para alguns, mas lindo para o céu. Então o seu nome Paulo significa pequeno, e o seu nome Saulo é judeu. Então logo, Saulo, seu nome hebreu, e Paulo, seu nome grego romano. Então pare com esse negócio. Ele foi transformado de Saulo para Paulo. Não teve transformação nenhuma. A única transformação que teve foi da vida dele, o caráter dele e a postura dele vive, né? Que ele antes era perseguido da igreja e se tornou assim agora perseguido por aqueles que ele tanto havia ajudado a perseguir. Então perceba que Barnabé vai ter esta importância na vida de Paulo. E logo no capítulo 9, o segundo texto que lemos, logo após a conversão de Paulo, Paulo querendo se aproximar dos discípulos, os discípulos não acreditavam que Paulo tinha se convertido. Quero que você conjecture comigo. Há poucos dias ele estava presente na morte de Estevão. Há poucos dias ele estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja. O próprio Ananias, quando mandaram por Jesus para ir ungir a Paulo, ele disse: Senhor, me leve a mal não, mas escolha outro, eu não vou, porque este homem veio para matar os crentes de Damasco e eu estou na lista dele. Ele não presta, ele é assassino, ele não vale nada. Aí Jesus disse: Ananias, quebra o facho, vai logo, porque ele pode ser tudo isso para você, mas para mim ele é vaso escolhido para levar a minha palavra diante dos gentios. E aí Paulo é ungido por Ananias e começa a pregar com ousadia em algumas remediações. E ele tenta se aproximar de Pedro, tenta se aproximar de João. Ele diz: não, ele é um agente infiltrado, ele está se disfarçando de crente para depois nos trair. Aí Barnabé, um homem visionário, sensível, abraça Saulo. Vai contar para os discípulos o testemunho de Saulo, validando, consolidando, atestando. Mas mesmo assim, muitos não creram muito no testemunho de Paulo. Alguns queriam matá-lo, a ponto dos irmãos mandaram ele para Tarso. Falei sobre isso quinta-feira e vou dizer aqui: a gente tem uma mania de querer as coisas muito para ontem, né? Deus, ele tem um crivo chamado tempo. Deus não tem esta pressa que nós temos. Nós somos agoniados por natureza. Tanto é que Jesus, por 16 vezes, só no livro de Apocalipse, para acabar com a nossa pressa, diz: olha, eis que veio sem demora. Então não fique agoniados não, tá? Quando vocês menos esperarem, eu volto. Mas a gente é apressado. Davi escreveu: esperei, não bastei esperar, esperei com paciência, porque esperar já exige paciência. Nós não gostamos de esperar, mas a palavra de ordem ainda é: espere no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Espere no Senhor e tenha bom ânimo. Ainda a ordem é esperar. Saulo não é aceito pela igreja, querem matá-lo. Os discípulos dão um jeito de mandá-lo para Tarso. Sabe quanto tempo, gente? E aqui eu vou caminhar para a conclusão. Sabe quanto tempo perdurou de Atos capítulo 9 para Atos capítulo 11? Sabe quanto tempo? Quantos anos? 14 anos. Desde que Paulo se converteu, desde que Barnabé o apresentou aos discípulos em Jerusalém, Paulo ficou escondido no anonimato 14 anos. 14 anos depois, a igreja de Antioquia está crescendo. Mandam buscar a Barnabé. Barnabé percebeu que não podia trabalhar sozinho, porque trabalho para o reino de Deus é trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Vou repetir: ninguém faz nada individualmente. Nós precisamos conjugar
mão, nariz, olho, braço, antebraço, mão. A igreja também tem membros diferentes, porém todos cooperam para o funcionamento do corpo, que tem um chefe, a cabeça. E a cabeça não é a igreja é o corpo, a cabeça é o dono da igreja, é Cristo. Mas perceba que todos os membros estão interligados. E é curioso, né? A gente vai analisar isso pela ótica anatômica. Pense comigo, você toma uma topada no pé e o corpo todo sente a dor. Como é isso? Um membro pequenino do seu corpo dói e todo o seu corpo sente. Isto é igreja. É por isso que quando o irmão nosso cai, é por isso que quando o nosso irmão fraqueja, a gente sente a dor, porque nós não podemos permitir que esse sentimento não seja outro, porque nós somos membros do corpo, que é a igreja, e estamos interligados a Cristo, que é a cabeça. Nós precisamos uns dos outros. Inclusive, Paulo vai tratar de um assunto nas suas cartas ou nas suas epístolas, chamada mutualidade cristã. Com certeza você já leu essa expressão em alguma das cartas de Paulo. Uns aos outros, uns pelos outros, uns dos outros. E isso é chamado de mutualidade cristã. 36 vezes Paulo usou essa expressão, dizendo: olha, levai a cargo dos outros, esperai uns pelos outros, consolai uns aos outros, entendendo que nós não andamos sozinhos. Eu gostaria, só esta vez, você viu que eu não fiz isso em momento algum, não é do meu feitio, mas eu gostaria que você dissesse para esse irmão, preste atenção do seu lado: eu preciso de você. Diga isso, diga, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo, porque nós não chegaremos sozinhos. Até no arrebatamento, Paulo dá esse insight. Paulo vai escrever o segundo Tessalônica: meus irmãos, não fiquem preocupados acerca daqueles que dormem, porque eles precederão a gente, porque dada a palavra de ordem, virá o som da trombeta, o alarido, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos reunidos com eles e estaremos para sempre juntos com o Senhor. É unidade, juntos. Trabalhe, e a graça. 13 anos, 14 anos depois, Barnabé viaja para Tarso. E onde está Paulo? Pregando nas principais sinagogas de Tarso? Não. Atendendo às muitas agendas e campanhas que o Sulfarne promove, convidando? Não. Sabe onde Saulo estava? Fazendo tendas, esperando a hora de Deus, esperando o momento de Deus, esperando o relógio de Deus alarmar, anunciar que era chegada a sua hora. Barnabé chega 14 anos depois. Paulo já está maduro, Paulo já havia passado pelo seminário. Não, ele não passou por Pindamonhangaba, ele não passou pelo Ibicamp, ele não passou pela FACEB, ele não passou pelo CEPEC, não passou nem pelo CEI. Não, qual foi o seminário que Paulo passou? Lá na Arábia. É ele mesmo que relata, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 16. E onde esse seminário estava na Arábia? No deserto. E quem era o reitor deste seminário? O próprio Jesus Cristo. Aleluia. Ele volta um dia à igreja de Jerusalém. Não, ele não vem com a teologia da vingança, com a mesma ideia. Vocês não me ouviram há 14 anos, não me agora. Não, ele vem humilde, ele pede a oportunidade e diz: olha, eu conheço um homem que não sei se no corpo ou fora dele, Fabrício, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que o homem não pode nem sonhar com estas visões e com estas coisas. E ele vai descrever, ele vai falar dele na terceira pessoa. Um dia alguém disse: Paulo, você se tornou um cara, quem diria, hein, de perseguidor ao maior pregador. Detalhe, rompeu as fronteiras, agora é pregador internacional, não prega apenas nacionalmente em Jerusalém, você já está pregando em Roma, já está pregando em diversas partes da Ásia. Aí Paulo vai dizer: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, me gloriarei na cruz de Cristo, porque nada disso para mim é nada, a não ser carregar as marcas que me restam ainda do sofrimento de Cristo. Se não fosse Barnabé, nós não estaríamos falando de Paulo hoje. Se não fosse Barnabé, nós não teríamos as 13
por Paulo, se não fosse Barnabé, nós não teríamos a construção dos evangelhos. Senhores, perceba a importância de um discipulador. Eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar. Talvez alguém aqui não tenha tido o mesmo privilégio que eu e alguns tiveram, de nascer em um lar evangélico. Talvez você se converteu em um culto ar livre, em um culto de quinta-feira, alguém que te evangelizou na rua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra de quem te ganhou para Jesus? Algumas pessoas estão ganhando a cabeça dela. Charles Spurgeon, considerado um desses pregadores, aceitou a Jesus em um culto quando ele tinha 6 anos de idade. Alguém disse: não, é uma criança, não sabe o que está fazendo. A pessoa que o ganhou para Jesus disse: ele se tornará um grande homem e dará muitos frutos para o reino. A gente só fala de Spurgeon, mas não falamos de quem ganhou Spurgeon para Jesus. A gente fala de Naamã, da cura, Eliseu, mas a gente esquece de falar da menina que estava na casa de Naamã. A gente fala da grande multiplicação de alimento em Samaria, mas esquecemos de falar que foram 4 leprosos anônimos que tiveram a coragem de sair do leprosário. Você olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for morrer comigo, morreremos do mesmo jeito. Então, entre ficar aqui e fazer alguma coisa, vamos morrer tentando do que ficar frustrado sem ter tentado. Aí vão lá no arraial do inimigo. Deus é tão extraordinário que Deus enviou a cavalaria celestial. Os filhos pensaram em Israel, aliou-se aos principais inimigos nossos e está vivos deste nada. Eram 4 leprosos indo para a cavalaria celestial e eles bateram em retirada. E Deus, naquela ocasião, promoveu um grande milagre para honrar a palavra do profeta. Amanhã, a estas horas, terá comida suficiente em Israel que vai ser vendida a preço. A gente fala de Natanael, mas a gente esquece de citar André, que diz: Natanael, encontrei o Messias, vem ver. Por isso que o ministério de discípulo é importante. E o tema desta conferência é sensacional: discípulo gera discípulo. Moisés despertou a liderança de Josué. Elias despertou o ministério profético de Eliseu. Detalhe, fecha aqui. Elias, sabendo que estava indo embora, e era costume oriental, quando alguém estava se despedindo de um amigo, de alguém querido, oferecer um presente, algo que marcasse a sua amizade, a sua fraternidade. Elias disse: Eliseu, me pede o que você quiser, que eu quero deixar uma lembrança para você jamais esquecer da nossa amizade. Elias esperava qualquer pedido se falar, menos aquele. Eliseu vai dizer: Elias, eu quero porção dobrada do Espírito que é em ti. Elias se assustou e disse: dura coisa me pediste. Irmão, e Elias fez uma didática difícil, né? Elias provou Eliseu: deixa eu ver se você quer mesmo. Elias disse assim: ó, vou a Betel, fica aqui. Eliseu dizia: tu é besta? Vai de lá em Betel, vou ser arrebatado, eu estou aqui, e aí eu perco a bênção. Tu disse que eu só vou receber o meu presente se eu te ver indo, então eu vou contigo. Aí eu vou para Gilgal, fica aqui. Não, eu vou contigo. Onde você for, eu vou. Porque na hora que você subir, eu quero estar te olhando, porque eu vou dizer: eu estou vendo, me dá medo. Aleluia. Elias se arrebatado. Como alguém diz que ele foi no carro de fogo, ele não foi no carro de fogo. É um redemoinho que o leva. Aí sim, aparece uma carruagem de fogo, mas Elias também não tem essa carruagem de fogo, não tem esse Uber celestial, como alguém até prega. Fato é que a capa de Elias cai. Eliseu pega a capa e diz: agora eu vou fazer o teste se o meu pedido foi atendido. Onde está o Deus de Elias? E o Jordão se divide em dois. Que tipo de discípulo você está formando? Que tipo de legado você está deixando? Alguém disse que Josué foi uma liderança de sucesso porque Moisés deixou Josué e Josué deixou quem? Quem você está discipulando? Quem você está deixando legado? E aqui eu peço que você se coloque de pé, por gentileza, porque já me excedi no horário. Gosto de uma frase sensacional de um pensador: herança é o que a gente deixa para as pessoas,
Legado é o que a gente deixa nas pessoas. Que tipo de legado você está deixando? Quantos discípulos você está formando? Foi Jesus que disse: ide e fazei discípulos. É um imperativo que está no lado. Jesus não mandou fazer fama. Jesus não mandou fazer seguidores no Instagram. Jesus não mandou fazer seguidores nas redes sociais. Ele disse: faça discípulos. Discípulo gera discípulo. Vamos orar? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. E aquilo que não consegui transmitir por causa da minha limitação, o Espírito Santo falará melhor ao seu coração. E com certeza haverá mais outra palavra que vai complementar o que Deus está falando hoje. Senhor Deus e Pai, a Ti te damos honra, glória e louvor. Te louvamos por esta primeira conferência bíblica com a temática discípulos gera discípulos. Que nós entendamos, ó Pai, que gerar discípulos é uma herança do Senhor. Foi o Senhor que disse: fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. Que nós sejamos úteis como Barnabé foi para a Tua obra. Que nós sejamos discipuladores como Barnabé foi para a Tua obra. Que nós sejamos filhos da consolação, pessoas de paz, homens de visão, homens de oração, para que o ministério seja profícuo, Senhor. Que nós possamos, no final da nossa caminhada, se o Senhor não voltar até lá, falar como Paulo, que foi um grande discípulo e também um grande discipulador, quando disse: Timóteo, sofre comigo as aflições como bom soldado. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E no final da sua vida ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta guardar a coroa de justiça que está reservada não apenas para mim, mas para todos quanto aqueles que amam a sua vida. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos que o Senhor venha colocar este sentimento em nós de gerar e frutificar discípulos, para que nós continuamos